Hoje é dia 22, quinta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. Então, vamos almoçando e falando um pouquinho sobre política, né? E a coisa hoje está tensa. A tese do golpe Tabajara começa a ser desmontada com provas. Ontem, a gente viu, anteontem, se não me engano, a manifestação do Jeffrey Chiquinho. Hoje, a defesa do Felipe Martins apresentou novas provas irrefutáveis de que algo nos depoimentos e na declaração do Mauro Cid não está certo. Dados de geolocalização mostram, por A mais B, que as informações trazidas não estavam corretas. E começa a desmontar a tese, né, da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro, seus aliados, inclusive o Felipe Martins. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre Donald Trump. Dessa vez, né, a narrativa é que o Donald Trump preparou uma emboscada pesada contra o presidente sul-africano. E nessa emboscada que o Donald Trump armou, causou um conflito e uma tensão internacional gigantesca. Está dando muita repercussão. Ou seja, parece que o Donald Trump está muito, mas muito afim de tratar de, sabe, escancarar ali, pressionar alguns esquerdistas. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre um atentado violento, gravíssimo, que aconteceu em Washington e que coloca, né, alguns líderes na mira também do próprio Donald Trump. Ou seja, a situação não está nada favorável, né, para alguns líderes aí que são apoiadores, né, de ideias free Palestina ou pró-Palestina. Outro ponto também que a gente vai colocar em discussão é ainda sobre a fábrica de espiões que o Brasil preparou aqui para os russos. Pois é, parece, mas só parece, que isso aqui ainda vai ter muito pano para manga e o Brasil não está em bons lençóis, não. Tudo isso faz parte do nosso editorial, então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. A gente está aqui para trazer as informações mais relevantes da política e geopolítica para você. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer. E lembrando, tá? Se você puder, a melhor forma que você tem para me ajudar é compartilhando esse vídeo. Manda para aquele amigo seu, você já viu o vídeo de hoje? As informações são relevantes. Assim a gente difunde as informações de maneira coerente, sempre na defesa da democracia, a real democracia, aquela que o povo escolhe, aqui no nosso canal. Tá bom? Bora começar? Então, vem comigo, eu sei que você está aqui pelas matérias. Pessoal, um caso emblemático é o caso Felipe Martins. Os dados de geolocalização já foram responsáveis por livrar o Felipe Martins daquilo que a gente considera um erro judiciário, ou pior, até uma perseguição judiciária gravíssima. Olha só, a matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte: o celular do ex-assessor do Bolsonaro, do Felipe Martins, estava longe do Alvorada durante a reunião sobre o golpe. Pois é, o Gil Diniz, né, que tem um perfil chamado Carteiro Reaça, ele que é deputado, ele escreveu o seguinte: a prisão do Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é um escândalo jurídico que escancara o uso político do sistema judicial brasileiro. Mesmo após apresentar provas de que não viajou para os Estados Unidos e de que não estava no Palácio do Alvorada durante a suposta reunião e de que não participou de qualquer articulação ilegal, Felipe foi mantido preso por 6 meses. O caso revela uma clara perseguição ideológica, onde a narrativa se sobrepõe aos fatos e à legalidade. Mesmo após ser solto, Felipe segue submetido às medidas cautelares abusivas, com uso de tornozeleira eletrônica. Recentemente, Felipe foi ainda multado em 20 mil por supostamente descumprir essa restrição, sendo que ele apenas apareceu em um vídeo ao lado do seu advogado, sem abrir a boca. A manutenção dessas punições, mesmo diante da falta de provas e do cumprimento das regras, é uma amostra do clima autoritário que contamina parte do judiciário brasileiro. Declaração dura aqui do Gil Diniz. Agora, não para por aí. A gente sabe também que lá nos Estados Unidos o nome Felipe Martins corre pelos corredores. Sim, os deputados, os congressistas norte-americanos levantam aqui uma investigação, inclusive porque a informação é que alguém falsificou dados
lá dentro da imigração norte-americana sobre o Felipe Martins. E a grande questão é quem pediu. Mais uma vez, a prova cai aqui como uma bomba, desmantelando a narrativa que foi exposta por parte, né, tanto da Polícia Federal, com os depoimentos que foram tomados, quanto pela PGR que fez a denúncia, quanto pelo Judiciário, que está atuando mais como acusação do que uma justiça imparcial. Até pelo fato de que Felipe Martins não tem foro privilegiado, jamais deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E está aqui a Folha de São Paulo dizendo o seguinte: a operadora mostra que o celular do ex-assessor de Bolsonaro estava longe do Alvorada durante a reunião sobre o golpe. Dados da TIM serão usados por Felipe Martins para mostrar que ele não participou do encontro em 2022. A Uber também indica que o réu estava bem longe do local. Ora, ora, ora. Well. Como é que se mantém, né, a narrativa aqui do outro que declarou, não, o Felipe Martins estava lá e foi ele que entregou o relatório? Como é que se sustenta a delação do Mauro Cid depois de tudo isso? Depois do Paulo Freire falar, não, eu nunca nem vi esse tal de Felipe Martins, não conheço e não sei de nada disso. Pois é, parece que as narrativas estão caindo como castelos de areia. Pois é, meu irmão, tem uma situação que está gerando um bafafá. Você lembra quando o Donald Trump acabou por fazer uma coletiva de imprensa lá no Salão Oval da Casa Branca, e aí, com o Zelensky, os dois deram um bate-boca ali? Pois é. Agora o Donald Trump está sendo acusado de preparar, né, uma verdadeira, vamos dizer assim, emboscada contra o líder sul-africano, que é Ramaphosa, né? Cyril Ramaphosa, né? O Cyril Ramaphosa está sendo acusado de ser conivente com o que o Trump chama de genocídio branco lá na África do Sul. E o que está acontecendo? É o seguinte, o Donald Trump começou a coletiva tratando, né, de questões internacionais. De repente o Donald Trump falou, olha, eu quero falar com você o seguinte, eu quero saber o porquê que vocês estão promovendo genocídio de brancos. Por que vocês estão fazendo racismo contra brancos lá na África do Sul? Foi o que o Donald Trump rebateu, né, contra o Ramaphosa. O Ramaphosa falou, peraí, e o Donald Trump apresentou provas, né, fotos de gente que está sendo agredido na África do Sul, falou, esses aqui são fazendeiros que estão sendo ameaçados, que estão morrendo lá na África do Sul. Lembrando que a África do Sul é um país membro dos BRICS, que contém a Rússia, a Índia, a China, o Brasil, né? Pois é, a grande questão aqui que fica aqui é, será que essa ofensiva do Donald Trump foi adequada e no momento certo ou não? Pois é, vários analistas observaram isso aqui e muitos falaram que sim, foi uma emboscada e que o Donald Trump meio que foi longe demais em questionar, porque não tem dados, não tem fatos suficientes. A ONU não reconhece isso, nenhuma entidade internacional reconhece que está havendo esse genocídio dos brancos lá. Mas o Trump, como disse, apresentou provas. Olha só, essa matéria aqui da BBC News, Trump arma uma emboscada para presidente sul-africano na Casa Branca com alegação de perseguição a brancos, juntando fotos de famílias que foram, né, brutalmente assassinadas lá de fazendeiros. Mas vem cá entre nós, já que a gente entrou nesse assunto aqui, será que é um delírio do Donald Trump ou será que realmente está acontecendo alguma coisa lá lá na África do Sul? Lembrando que o Ramaphosa é aliado de primeira linha do próprio governo Lula, galerinha da Left People, é esquerda. Olha só essa primeira matéria aqui da BBC News. Os Estados Unidos acolhem brancos da África do Sul sob alegações de genocídio feitas por Trump. E é exatamente isso. Fazendeiros, ricos, sul-africanos, estão abandonando o país e pedindo asilo político nos Estados Unidos, mesmo sem levar o patrimônio, e estão fugindo para os Estados Unidos. Olha, isso deveria acender uma luz vermelha. Você abandonaria o seu patrimônio
toda a sua riqueza que você construiu iria embora se não tivesse algo de errado acontecendo. Tá aqui a foto dos fazendeiros. Né? Um grupo de 59 sul-africanos brancos chegou aos Estados Unidos nesta segunda-feira, onde deve receber o status de refugiado. O presidente Donald Trump afirmou que os pedidos de refúgio feitos pelos integrantes da minoria africana, que são descendentes de colonos holandeses e outros europeus, haviam sido acelerados por se tratarem de vítimas de discriminação racial. O governo sul-africano, por sua vez, declarou que o grupo não sofre nenhum tipo de perseguição que justifique a de condição de refugiados. A ONG Human Rights classificou a medida como uma distorção racial cruel, afirmando que milhares de pessoas, entre elas muitos refugiados negros e afegãos, tiveram um pedido de asilo negado pelos Estados Unidos. O que a Human Rights disse? Olha, peraí, você está dando aqui asilo para esses porque são brancos, porque tem muitos outros que pedem asilo e são negros e você, Donald Trump, não dá. Mas o que o Donald Trump utilizou para justificar, né, essa perseguição aos fazendeiros brancos? Lembrando que, olha só, que loucura. Os brancos lá na África do Sul equivalem a menos de 10% das pessoas lá da África. Só que, com fruto do seu trabalho, eles foram construindo as fazendas e tudo, e hoje eles detêm 75% da riqueza da África, o que causou um ódio generalizado, principalmente de radicais de esquerda. Eles são contrários, né, à propriedade privada e tudo isso. E aí é que surge uma figura, o tal do Julius Malema. Né? O que aconteceu? O Donald Trump colocou um filminho também para o presidente da África do Sul. Nesse filminho, esse cara aqui, chamado Julius Malema, ele canta uma musiquinha inocente. A musiquinha inocente que ele canta é essa aqui, ó. Shoot to kill, Yamaza, kill the poor, the farmer. É um estádio lotado cantando Shoot the Boer, ou Kill the Boer, ou Mate o Fazendeiro Branco. Arranque suas tripas, atirem para matar. Pois é, esse é o teor da música daquele país que não tá perseguindo ninguém. Tá, esse cara aqui, o Julius, é um radical de esquerda, criador de um partido quase que comunista dentro da África do Sul, autoritário, radical. Ele já foi, inclusive, condenado pelo tribunal lá da África, né? O Tribunal da Igualdade. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, dizendo que ele tem um discurso de ódio. Ele fala abertamente: eu vou matar todo branco que eu ver na minha frente. Vou matar todo mundo. Ok, tudo bem. Depois, esse mesmo tribunal reverteu essa decisão e disse que cantar Mate o Fazendeiro Branco não é crime, ou seja, não é incitação ao ódio. Né? About Kill the Boer, né? O que o Trump chamou de genocídio branco, ou seja, sobre tudo isso aí. Então, assim, hoje tá todo mundo, a grande mídia, atacando o Donald Trump. Mas eu queria saber de você. O Trump tá tão errado assim ou será que não? Qual o seu posicionamento sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. E já que a gente está falando dessas críticas, né, em relação ao Donald Trump, não para por aí não. Hoje, algo sinistro, né, macabro aconteceu. 2 funcionários da embaixada israelense são mortos em tiroteio ao frente ao Museu Judaico em Washington. Essa matéria foi republicada aqui pelo The Jerusalem Post, né? E o que a gente precisa entender sobre essa situação aqui? Está acontecendo um movimento mundial de antissemitismo, ou seja, líderes políticos estão incentivando, sabe, o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. Atirador usando keftieta grita Palestina livre antes de matar um diplomata israelense e uma mulher lá de frente à embaixada em Washington. Né? Então as imagens estão sendo expostas para vocês sobre esse aí foi o atirador, né? Gritou Palestina livre, um discurso muito conhecido de um espectro político, inclusive aqui no Brasil. Você já viu algum partido político gritando aí Palestina livre? Pois é. O aumento do antissemitismo aqui no Brasil está gritante. E os dois
que tiveram a vida ceifadas, né, infelizmente. Yaron Lynch e sua noiva foram vítimas do ataque executado pelo pró-palestino Elias Rodrigues esta noite em Washington, nos Estados Unidos. Após os disparos, Rodrigues se refugiou em um museu e esperou a polícia ir lá e pegar ele. E está sendo tratado como um herói pela esquerda já, tá? Um herói. Então, o que a gente tem de visão, né, sobre o que está acontecendo no mundo? Um aumento desenfreado, né, dessas práticas antissemitas, né? Isso é assustador. O Donald Trump se manifestou, a republicação é da Aleshianelli, que escreveu o seguinte, ó, abre aspas, esses horríveis assassinatos em Washington, obviamente baseados em antissemitismo, precisam acabar. Agora o ódio e o radicalismo não têm lugar nos Estados Unidos. E agora o Donald Trump promete, né, aumentar e endurecer ainda mais, tanto no campo do espaço americano, o combate ao antissemitismo, como disse também que isso é uma questão é uma questão universal. Qualquer posicionamento antissemita ou contra os judeus coloca automaticamente essa figura como um inimigo dos Estados Unidos. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Mesmo com a repatriação, essa matéria é de hoje, o governo Lula manda duro recado a Israel. Grupo de brasileiros que estavam lá em Gaza foram repatriados por Israel com a ajuda de Israel, cruzou a fronteira entre a faixa de Gaza e Israel e deve chegar ao Brasil, né, provavelmente hoje, na quinta-feira. Só que o Lula, né, não gostou nada disso, né? Ainda assim, o governo Luiz Inácio Lula da Silva não poupou críticas ofensivas promovidas pela administração de Benjamin Netanyahu no enclave palestino. Em nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro voltou a condenar nos mais fortes termos a ofensiva de Israel na faixa de Gaza. A ação militar terrestre em grande escala começou no último dia 14 de maio. Novamente, né, deve-se lembrar que o Lula é persona non grata lá em Israel e já chamou Israel, né, de genocida. Pois é. Aquilo que eles gostavam de falar contra o Bolsonaro, aqui também, matéria de G1 Política, o governo Lula condena novos ataques de Israel em Gaza e deplora declarações de Netanyahu. Lembrando a vocês que essa mesma esquerda brasileira, né, não considera o grupo Hamas, que é o grupo que atua em Gaza, como um grupo de terror, um grupo terrorista, mas a Débora do Batom, né, a velhinha da Bíblia embaixo do braço, essa é terrorista. O PCC e o Comando Vermelho também não. Tá? Mas olha só isso aqui. A Federação Israelita aqui no Brasil registra um aumento de 263% de denúncias de antissemitismo após a fala de Lula. Ou seja, tem gente, né, que está atribuindo ao Lula incitar o antissemitismo no Brasil, que coloca o Brasil, de novo, na rota de colisão contra o governo norte-americano. Ou seja, é quase que insustentável relações amigáveis entre Brasil e Estados Unidos depois de Lula. Qual o seu comentário sobre isso? Coloca aí que eu quero saber. Não bastasse tudo isso, né? Desgraça pouca é bobagem. Aqui no Brasil sempre acham um jeito de achar alguma coisa mais maluca. Não bastasse Hezbollah agora lá na tríplice fronteira, tá tudo muito maluco. Eu já falei para vocês sobre a atuação de espiões russos, né? O Brasil virou uma incubadora de espiões russos. Mas será que são só os russos? Será que não tem aí Coreia do Norte? Será que não tem chinês? Será que não tem outras figuras também que fazem isso? Pois é. Olha, essa matéria foi debruçada pelo UOL Notícias. E tá esquisita. Tá? Novas informações saem aqui. New York Times afirma: Rússia usou o Brasil como fábrica de espiões. O governo brasileiro sabia, não sabia, teve a ajuda de autoridades ou não? O que era esse esquema que era utilizado? E eu achei interessante a forma como o UOL postou aqui, né? Agentes russos vinham ao país, forjavam uma vida nova, abriam empresas, faziam amigos, construíam famílias. Seu vizinho, ou a sua mulher, sua namorada, pode ser um espião russo e você não está sabendo. Coisa louca, hein? O Brasil não era o alvo. A estadia no país servia como disfarce, até que os futuros espiões estivessem prontos para assumir as suas missões. Parece coisa de Minority Report, né?
dos tempos da União Soviética. O próprio Putin já admitiu ter supervisionado um espião quando servia como oficial da KGB no fim da Guerra Fria. Por que o Brasil era escolhido? Isso aqui é interessante. O passaporte brasileiro é forte. Por quê? Porque o brasileiro é considerado, né, um povo amistoso, um povo que não se mete em treta, um povo que não entra, né, em briga dos outros. Só que isso mudou de 23 para cá. Miscigenação do povo brasileiro facilita passar despercebido. O Brasil tem de tudo, né? De gente de tudo quanto é tipo. A miscigenação aqui é gigantesca. Registros civis são vulneráveis, especialmente em zonas rurais. É fácil você ir lá e mudar o registro civil, falsificar tudo e pagar um cascalhinho para alguém e poder resolver, né? E se tornar um brasileiro nato. Alerta dos Estados Unidos. A Polícia Federal passou a investigar possíveis espiões depois de aviso da CIA. Ou seja, foram os Estados Unidos, que são alvo desses russos, começaram a falar, opa, esse russo aqui é do Paraguai. Ou melhor, do Brasil, né? Viram que esses espiões, né, eram... que esses brasileiros que lá entravam nos Estados Unidos para estudar, para fazer faculdade, na verdade eram espiões russos. E como que isso chegou, né? Até agora foram ao menos 9 russos identificados. Caso Chersakov, só um russo está preso. O Brasil já barrou o pedido de extradição de Moscou em uma possível tentativa de repatriação. O Brasil quis manter ele aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Como é que esses caras estavam entrando, né? E como é que assim, a Polícia Federal começou a descobrir esses casos? Pois é, com os familiares. Tem uma matéria também do Metrópolis que trata exatamente sobre esses espiões russos. Escuta aqui a matéria comigo. Uma série de investigações do The New York Times expôs como a Rússia tem transformado o Brasil em uma plataforma para treinar e criar novas identidades de espiões de elite, conhecidos como ilegais. Eles assumiam identidades brasileiras falsas para operar nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. A operação, desmantelada pela Polícia Federal Brasileira na chamada Operação Leste, revelou uma rede sofisticada de agentes russos que construíam vidas aparentemente comuns aqui no Brasil para consolidar disfarces antes de missões internacionais. Espiões russos obtinham certidões de nascimento e passaportes brasileiros genuínos, explorando vulnerabilidade no sistema de registro do Brasil, como a emissão de documentos para nascimentos em áreas rurais sem verificação rigorosa. Esses documentos permitiam viagens sem visto para diversos países. Os agentes viviam como brasileiros comuns, abrindo negócios como uma gráfica 3D e uma joalheria, e estabelecendo relacionamentos, como o caso de Shmirev, que morava com a namorada brasileira no Rio de Janeiro. Outros exemplos incluem uma modelo e um pesquisador que conseguiu emprego na Noruega. O Brasil era usado como um laboratório para criar identidades convincentes. Após consolidarem seus disfarces, os espiões partiam para missões em outros países, como o caso de Sergei Cherkasov, que, sob o nome de Vitor Miller Ferreira, tentou estagiar no Tribunal Penal Internacional, na Holanda. A Polícia Federal Brasileira, com o apoio de agências como a CIA, desvendou a rede após identificar padrões em registros de identidade. A investigação, intensificada após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, revelou pelo menos 9 espiões russos operando com identidades brasileiras. 2 foram presos, incluindo Cherkasov, condenado por uso de documentos falsos, enquanto outros, como Shmerev, fugiram. A operação brasileira, com colaboração de serviços de inteligência de outros países como Estados Unidos, Israel e Uruguai, expôs os agentes através de alertas da Interpol, comprometendo suas carreiras como espiões. A ação foi vista como uma resposta à agressão russa, incluindo interferências em eleições e crimes como o abate de um avião de passageiros em 2014.
O colunista do Metrópolis, Fábio Serapião, acompanha os casos envolvendo espiões russos no Brasil desde 2023 e conta mais detalhes. Pois é, pessoal, vocês viram que as acusações é que esses espiões tiveram atuação, inclusive, né, em eleições. Doideira, né? O que você acha disso? Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o Pavinato. O Pavinato fez uma análise impecável, e a gente vai debater sobre isso aqui, acerca da possibilidade do Bolsonaro estar fora das eleições. Como pode uma democracia, né? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode uma democracia tirar fora o cara mais popular que poderia vencer as eleições? Que tipo de democracia é essa? E detalhe, sem crime nenhum, né? Esse é o ponto que é levantado aqui pelo Pavinato. Eu acho que vale a pena assistir um trechinho desse vídeo aqui. Acompanha comigo. Acho muito ruim a gente, sabe, estar conformado que o líder político mais popular do país, que é o Jair Bolsonaro, ele não pode concorrer à eleição porque ele fez uma coisa que não é ilegal e foi tratada como abuso de poder político, enquanto o outro está aí abusando do seu poder político a torto e a direito todo santo dia, inclusive do poder econômico, já que ele renunciou a dinheiro tributário, a receita fiscal via Lei Rouanet, para financiar um comício da CUT, na qual ele fez campanha antecipada para o Boulos. Então, assim, é muito grave a gente estar considerando que o Jair Bolsonaro, ele é o candidato, ele é o líder da direita no Brasil, não pode concorrer. Mas eu acho muito ruim. Pois é, e sua opinião sobre isso? Lembrando a vocês que hoje, né, o próprio Cássio Nunes assume a presidência do TSE. Né? E aí, nesse caso aqui, começa aí a levantar a hipótese de que o Cássio Nunes poderia beneficiar o Bolsonaro, deixando ele elegível novamente. Eu já expliquei para vocês sobre isso no último editorial. Quem não assistiu o editorial 1, recomendo regressar lá e assistir, tá bom? Pessoal, outro ponto que a gente precisa falar é sobre o núcleo base da corrupção que envolve o INSS. Isso aí, pode ter certeza, vai ter um buraco muito mais embaixo do que você imagina. Você vai ver que o negócio é tenso. Presta atenção, por quê? Hoje saiu uma matéria do Metrópolis, onde informa que a Damares Alves denunciou onde estavam os carros de luxo do sujeito que ficou conhecido como o careca do INSS, que era um lobista que articulava, né, para que instituições conseguissem fazer descontos. Ok. E o cara tinha BMW, só carrão de luxo. Ok? Até aí tá tranquilo. A Damares, por coincidência, tem um escritório político neste mesmo condomínio do careca do INSS, viu os carros de luxo, teve a informação de que lá era o local onde estavam escondidos os carros de luxo desse careca do INSS, fez a denúncia. A Polícia Federal atuou e foi lá e prendeu os carros do INSS. Só que aí é que o negócio começa a azedar. Nessa apreensão dos carros de luxo, né, do careca do INSS, ficou demonstrado que a esposa de um ministro do Tribunal de Contas da União tinha um carro lá dentro, tinha um daqueles carros que estava no nome desta ministra. E aí é óbvio que a Polícia Federal iniciou as investigações. Pode ser que ela vendeu o carro para ele e não fez a transferência, alguma coisa assim, tá? Mas se ficar constatado a ligação, nós estamos falando de figuras do alto escalão envolvidas nisso. Isso é perigoso demais. Por isso que eu falo, vão tentar afundar essa CPI do INSS como nunca, tá? Vão cooptar essa CPI do INSS. Não é à toa que o Lula separou muito dinheiro aí, advindo, né, do Ministério da Saúde. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Carro de luxo apreendido pela Polícia Federal com o lobista, conhecido como careca do INSS, estava no nome da esposa de um ministro do Tribunal de Contas da União. A informação veio à tona durante a Operação Sem Desconto,
que investiga um esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS. O veículo é um BMW X1 branco avaliado em R$350 mil. Ele foi encontrado na casa do filho do lobista em Brasília no fim de abril, quando a PF cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão. Naquela data, o carro ainda estava registrado no nome de Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro Jonathan de Jesus do TCU. O detalhe é que o Tribunal de Contas da União é justamente um dos órgãos responsáveis por fiscalizar o INSS e evitar esse tipo de fraude. Após a operação da PF, em maio, o carro foi transferido para uma empresa ligada ao próprio Careca do INSS, a Brasília Consultoria Empresarial, da qual ele é sócio. Ao Metrópolis, o ministro do TCU negou qualquer irregularidade e disse que não conhece o lobista. Segundo ele, o carro foi comprado no ano passado pelo sogro em uma concessionária e depois foi repassado à esposa. A venda para o lobista teria acontecido este ano por R$350 mil, o valor de tabela. Jonathan de Jesus disse ainda que a negociação foi feita por um advogado amigo da família e que o pagamento e a entrega do carro aconteceram antes da operação da PF. A transferência só teria sido concluída depois por conta de um atraso na documentação. A Polícia Federal suspeita que o carro de luxo tenha sido usado em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina dentro do INSS. O Careca do INSS já repassou um poste de R$500 mil para a esposa de um ex-procurador do Instituto que foi afastado. De acordo com a investigação, o lobista movimentou mais de R$30 milhões por meio de 6 entidades. E quase um terço deste valor teria sido repassado a pessoas ligadas a dirigentes do INSS. Além do ex-procurador, também aparecem na lista de beneficiados o filho de um ex-diretor de benefícios e o ex-diretor de integridade do Instituto. Só nesta semana, a Polícia Federal apreendeu mais de 5 carros de luxo ligados ao lobista em uma garagem de Brasília. Entre eles, 2 BMW, 2 Porsches e uma Land Rover. O Careca do INSS nega qualquer envolvimento com o esquema de fraudes e diz que sempre trabalhou com venda de automóveis. Um carro... Rapaz, né, esse negócio ainda vai chegar longe. Ainda tem, né, uma matéria que foi divulgada pela Revista Oeste também, que diz que até o filho do Lewandowski, ele prestou assessoria, né, a uma entidade que está ligada a essas fraudes, né, e que essa empresa arrecadou R$15 milhões em um ano. Olha o tamanho das cifras que são apresentadas, né? E aí, né, o filho do Lewandowski é advogado e atuava para essa entidade. Foi o que demonstrou um relatório que a Associação Mutualista para Benefícios Coletivos, AMBEC, né, que foi a empresa que movimentou aí 14,9 milhões, né? Ou seja, um aumento de 110 mil vezes nas arrecadações. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? A impressão que a gente tem é que no Brasil tudo vai terminar em pizza e quem vai pagar essa conta ou somos nós ou os aposentados é que vão ficar lesados, né? Essa é a impressão que a gente tem, infelizmente. E no final das contas, ninguém vai preso. Ninguém vai preso, a CPI vira pizza. E Brasil, né? E Brasil. E é isso, pessoal. Ó, desejo do fundo do meu coração que Deus te dê uma mesa plena, repleta de alimentos para você, que não falte, apesar de tudo isso que a gente tá vendo, né? Não falte a fé em construir um futuro melhor para você. Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta para o nosso café da tarde, às 4 horas da tarde. Grande abraço.